Um engravatado entra na lojinha do Salim, na 25 de março, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira sem polimento. Salim se irrita com o desprezo do sujeito e resmunga. Está olhando feio para a lojinha do Salim? Com esta lojinha, Salim tem apartamento em Moema, tem apartamento no Guarujá, tem casa em Campos do Jordão, tem casa em Riviera do São Lourenço, tem filho estudando medicina nos Estados Unidos, tem filho estudando moda em Paris, tudo só com a lojinha. O sujeito vira e diz: O senhor sabe quem eu sou? Eu sou o fiscal do imposto de renda. Muito prazer, eu sou o Salim, o maior mentiroso da 25 de março. Um casal de velhinhos, já com 50 anos de casados, resolveu ter uma conversa séria. A velha perguntou ao marido: Amoreco, após 50 anos de casados, eu gostaria de saber, antes de morrer, se você já me traiu alguma vez. Isso já não vai mudar mais nada em nossas vidas mesmo. O velho respondeu: Sim, minha velha. Você lembra da Jurema, aquela vizinha gostosa que morava ao lado da nossa casa em 1968? Sim. Pois é, aquele corpinho todinho foi meu. E você, minha velha, por que perguntou isso? Por acaso você me traiu? Bem, meu velho, você lembra do corpo de bombeiros ao lado da nossa casa em 1971? Lembro. Pois é, meu velho, aquele corpinho todinho foi meu. Um índio foi falar com o pajé. Pajé, eu tenho um problema grave. Meu pênis tem 50 centímetros e eu quero diminuí-lo para 20. O pajé então diz: Índio falar com o sapo mágico do Amazonas. Cada não diminui Bilal 10 centímetros. O índio então foi para a floresta e finalmente encontrou o sapo num igarapé. Sapo, quer sair comigo? O sapo responde: Não. Diminuiu 10 centímetros, foi para 40. Sai comigo, sapo, vai. O sapo responde: Não. Menos 10 centímetros, foi para 30. Nisso o índio pensou: Que bom, só mais um não para ficar em 20. Mais uma vez o caboclo convida. Vai, sapo, sai comigo pelo amor de Tupã? Responde o sapo: Mas eu já disse não, não e não. Naquele dia, a professora de ciências tinha pedido que cada aluno trouxesse algum instrumento que os médicos utilizam no exercício de sua profissão. Paulinho, o que você trouxe? Um bisturi, professora. Quem é médico na sua família? Meu pai. E para que serve um bisturi? Para fazer cirurgias. Muito bem. Mariazinha, o que você trouxe? Uma seringa. Quem é médico na sua família? Minha tia. E para que serve uma seringa? Para aplicar injeção. Muito bem. Joãozinho, o que você trouxe? Um tubo de oxigênio, professora. Quem é médico na sua família? Ninguém. E como você conseguiu isso? Com a minha avó. E ela não disse nada? Disse: socorro! O governo brasileiro instalou um sistema de medição e controle de abalos sísmicos no país. O Centro Sísmico Nacional, poucos dias após entrar em funcionamento, já detectou que haveria um grande terremoto no Ceará. Assim, enviou um telegrama à Delegacia de Polícia de Fortaleza,
com a seguinte mensagem: Urgente. Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso. 7 na escala Richter. Epicentro a 3 quilômetros da cidade. Tomem medidas e informem resultados. Somente uma semana depois, o centro sísmico recebeu um telegrama que dizia: Aqui é da polícia de Fortaleza. Movimento sísmico totalmente desarticulado. Richter tentou fugir, mas foi abatido a tiros. Desativamos a zona. Todas as prostitutas estão presas. Epicentro, Epifânio, Epicleison e os outros 5 irmãos estão detidos. Não respondemos antes porque teve um terremoto da porra aqui. Manuel entra para a aeronáutica, na divisão de paraquedismo. Recebe a primeira aula prática. Estamos a 2.000 metros de altura. Seu equipamento foi todo checado. O senhor saltará por aquela porta. Ao puxar a primeira cordinha, o paraquedas se abrirá. Se isso não acontecer, o que é pouco provável, puxe a segunda cordinha. Se ainda assim o paraquedas não se abrir, o que é improbabilíssimo, puxe a terceira cordinha e ele se abrirá. Lá embaixo, haverá um jipe à sua espera para levá-lo de volta ao quartel. Manuel salta. Puxa a primeira cordinha e o paraquedas não se abre. Puxa a segunda? Nada. Puxa a terceira e nem assim o equipamento funciona. O Portuga começa a ficar preocupado. Ai, Jesus! Agora só falta o jipe não estar lá embaixo. Juca e Chico eram 2 mecânicos de avião e trabalhavam no aeroporto de Guarulhos. Grandes cachaceiros, num fim de tarde sem movimento, resolveram tomar umas. Os 2 foram até o vestiário, mas a garrafa no armário estava vazia. Chico sugeriu. Que tal a gente experimentar combustível de jato? E o Juca respondeu. Vamos lá, de repente esse troço é bom. E os 2 detonaram. No dia seguinte, Chico ficou surpreso, pois estava muito bem e sem ressaca. Nisso o telefone tocou e era o Juca que perguntou. Como você se sente? Estou ótimo, o troço é muito bom. Agora só tomo dessa. É boa mesmo, mas só uma pergunta. Você já peidou hoje? Não, por quê? Então se segura, porque estou ligando de Cuiabá. Num zoológico, a gorila está no cio. Como o gorila macho tinha falecido há algum tempo, o administrador do zoológico fica preocupado. Sem saber o que fazer, resolve chamar Sebastião, um limpador de jaulas, explica-lhe a situação e lhe propõe o seguinte. Sebastião, R$ 50 para você fazer amor com a gorila. O empregado então responde. Está bem, sim, senhor. Eu topo, mas com 3 condições. E quais são elas, Sebastião? Bom, a primeira é o seguinte: beijo na boca não vale. Tudo bem, sem beijo na boca. A segunda condição é a seguinte: se o bicho pegar filho, eu não vou assumir. Claro, claro. E a terceira? O senhor me dá uns 15 dias para eu arrumar os 50 pau? 3 turistas conversam num táxi que os leva até o hotel no Rio. Na Inglaterra, Diz o inglês. tudo é construído muito rápido. A Torre de Londres foi construída em apenas 2 semanas. O americano, não querendo ficar atrás, diz. Ainda melhor é nos Estados Unidos. O Empire State Building foi construído somente em 1 semana. O francês defendendo a pátria. Mais impressionante foi a construção da Torre Eiffel, que levou apenas 4 dias. Nesse momento, o táxi passa em frente ao Maracanã e os 3, maravilhados com a grandiosidade daquela construção, perguntam ao motorista. Nossa! O que é essa construção gigantesca? E o motorista responde com um leve encolher de ombros. Sei não. Passei por aqui hoje de manhã e não tinha nada. Desesperada, uma senhora procura um padre. Padre, eu estou com um problema. Eu tenho 2 papagaias, mas elas só sabem falar uma coisa. O que elas falam? Perguntou o padre. Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Disse a senhora. Isto é terrível, respondeu o padre.
Mas eu tenho uma solução para o seu problema. Leve suas papagaias para minha casa, e eu as colocarei junto com meus 2 papagaios, os quais ensinei a rezar. No dia seguinte, a mulher levou suas papagaias para a casa do padre. Assim que foram colocadas na gaiola, elas disseram: Olá, somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Ao ouvir isso, um papagaio olhou para o outro e disse: Jogue o terço fora. Nossas preces foram atendidas. Na cabine de um trem viajavam um paulista, um baiano, um gaúcho e um mineiro. De repente, o gaúcho fica com fome, tira um espeto enorme de churrasco da mala, come um pedacinho e joga o resto pela janela. Os outros passageiros criticam. Você está louco? Jogou tanta carne fora! E o gaúcho: Bate! De onde eu venho, isso é o que mais tem. O mineiro, para não ficar atrás, tirou uma baita rodela de queijo da mala, comeu um pedacinho e jogou o resto pela janela. Todos. Você está louco? Jogando esse tanto de queijo fora! E o mineiro: Uai, só, lá em Minas Gerais, queijo é o que mais tem. Todos ficam em silêncio. De repente, o paulista se levanta e joga o baiano pela janela. Um argentino e um brasileiro encontraram uma lâmpada mágica no deserto e a esfregaram até aparecer o gênio. Ele disse: Vocês agora são os meus amos. Cada um de vocês tem direito a um pedido. O argentino disse: Eu quero que você faça aparecer um muro bem alto em volta da Argentina, para que nada possa entrar nem sair. A Argentina vai se tornar o país mais rico do mundo, pois ninguém vai poder entrar para cobrar a dívida, e o povo argentino nunca mais vai passar fome. E o gênio: Que assim seja. E então apareceu o muro. É a sua vez, brasileiro. Disse o gênio. O brasileiro perguntou: Tem certeza que ninguém pode sair de lá? Absoluta! Responde o gênio. Então enche aquilo de água.